Olá pessoal, como vocês estão de coronavírus? Tem uns ditados antigos que eu gosto muito. Tem um deles que diz assim: se a vida lhe der um limão, faça uma limonada. E é isso que eu estou tentando fazer na minha vida. Eu estou em casa, de quarentena, como todo mundo. Só que eu estou usando esse tempo para ler bastante, para aprender uma série de coisas novas, para organizar as minhas ideias, a minha vida, enfim. E eu comecei, inclusive, a fazer meditação, que é uma coisa que eu já estava tentando há muito tempo atrás, mas que eu não conseguia, não sei porquê. Talvez seja o fato até de que, sei lá, eu sou uma pessoa muito sensível, eu capto muito as coisas, energias e tal. E agora vocês já repararam como o nosso planeta está mais tranquilo, está mais silencioso? As poucas vezes que eu saio na rua para fazer alguma compra, eu pude observar isso, como tudo está calmo, está silencioso. E isso, inclusive, é comprovado, pelos sismógrafos que medem o barulho da crosta terrestre. E dizem que esse barulho ele é bastante prejudicado, essas medidas, em função do barulho da humanidade, da nossa civilização. Em algumas regiões do planeta, essa frequência caiu em 1/3. Olha que coisa incrível isso. Então, hoje eu quero falar aqui sobre as coisas boas que esse coronavírus está nos ensinando. Sim, porque eu só quero falar de coisas boas. Se vocês querem ouvir coisas trágicas, ruins, tem um monte de sites por aí, tem a televisão que não para de falar de desgraça. Então vocês procurem isso aí. Agora, se vocês querem pensar o coronavírus de uma outra forma, então me sigam e me ouçam. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vamos começar então pensando nesse vírus. Vamos começar a pensar no tamanho dos vírus. Os vírus, eles são da ordem de grandeza de nanômetros. Vocês sabem o que é um nanômetro? Um nanômetro é uma grandeza, tá? Então, o nano quer dizer 10 na menos 9. Portanto, 10 na menos 9 é 0,0001 nanômetro. E o coronavírus, ele é do tamanho de 60 nanômetros, portanto, é 0, monte de 0,60 metros. Tá? Por que eu estou falando isso? Isso é apenas para mostrar para vocês como um vírus é uma coisa extremamente pequena. Ele só pode ser visto por microscópios eletrônicos. Ele é uma coisa assim muito, 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 muito pequena. Parece uma coisa insignificante e, no entanto, esta coisa insignificante pode acabar com os nossos sonhos e pode nos destruir, pode nos matar. Vocês já devem ter visto imagens do coronavírus, Ele parece uma bolinha, até que ele é bonitinho, Bom, dentro dessa bolinha existe um material genético que é o RNA. Em volta existe uma capa protetora que são os lipídios. E aquelas coisinhas que estão espetadas neles, assim, são proteínas, E muitos cientistas dizem que esse vírus sequer é um ser vivo, porque ele não é uma célula, na verdade. E outros cientistas dizem que não, que ele é um ser vivo sim, porque afinal de contas ele se reproduz e ele sofre mutações. Então ele pertence a toda uma família chamada de influenza, influenza A. E é da mesma família dos vírus anteriores, o H1N1, o SARS, aquela coisa toda. Portanto, isso significa que no futuro, porque
com certeza, os cientistas irão encontrar uma vacina para esse coronavírus, então essa pandemia vai passar, mas nada impede que esse vírus novamente no futuro volte a se mutar, né, em alguma outra, um outro tipo de vírus, até melhor, mais poderoso, né? Então, o que acontece com esse vírus? Ele não tem um metabolismo próprio, portanto, ele precisa de uma célula hospedeira. Então, ele entra num organismo, tá? Ele entra em contato com as células e faz, entre aspas, né, com que essas células comecem a trabalhar para ele. E essas células começam a produzir material genético e a produzir novos vírus. Tá? Até que chega um ponto em que essa célula morre, né? E aí já tem uma quantidade gigantesca de vírus. E aí o que esses vírus fazem? Eles abandonam, vamos dizer, esta região e vão para uma outra região e continuam a se multiplicar e a produzir novos vírus. E assim eles vão indo, vão se desenvolvendo por todo o organismo, até chegar à morte deste ser. Bom, vocês não estão achando assim nada estranho, né? Olha só, vamos pegar a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. O que nós humanos fazemos? Quando nós chegamos a uma floresta, o que geralmente as pessoas fazem? Principalmente assim, aqui no Brasil, na floresta amazônica. Eles devastam toda uma área, eles acabam com o ecossistema daquela região. Para quê? Para colocar pasto ali. Para criar animais, boizinhos, vaquinhas, para no futuro também destruir, também matar esses bichinhos. Eles não respeitam absolutamente nada, não respeitam os animais que habitam essa região. Vamos pensar nas nossas cidades. Como é que são construídas as nossas cidades? Imagina, você tem um campo, uma floresta maravilhosa. Aí chega alguém lá e diz, gostei daqui, vou construir uma casa. Aí ele vai lá, corta todas as árvores, aí ele começa, constrói uma casa. E essa casa, de concreto, muitas vezes horrenda, porque não tem um jardinzinho na frente, não tem uma árvorezinha, não tem nada, né? E aí chega uma outra pessoa, constrói a casa do lado, a outra constrói do outro lado, e daqui a pouco vão se formando uma cidade grande, com edifícios, começam a aparecer indústrias, mais pessoas são atraídas para aquele local em busca de emprego. E assim com o tempo nessa cidade vai se tornando o quê? Uma superpopulação. E onde há superpopulação, e isso vocês podem ver porque já existem estudos que provam isso, onde há superpopulação, há violência. E doenças, principalmente doenças mentais, porque muitas pessoas nessa cidade vivem estressadas, muitas vezes tornando essas cidades ainda mais feias do que já são, pichando as cidades, sujando as cidades, né? Bom, tem gente que ainda considera isso arte, mas enfim. Deixando essas questões de lado, é isso que nós fazemos. Ou seja, nós somos como um vírus neste planeta, que nós chegamos num local, nós destruímos tudo. E agora, volto a dizer novamente, semelhante atrai semelhante. O que esse vírus faz conosco? Ele entra no nosso organismo sem nos respeitar, sabe? Ele não quer saber se ali tem uma consciência, se é um ser vivo, não quer saber. Ele vai chegando, vai arrasando tudo, vai tomando conta de tudo. Ou seja, esse vírus está fazendo conosco o que nós já fazíamos há milhões de anos com esse lindo planeta Terra. Portanto, como eu já disse antes, esse vírus vai passar, mas surgirão outros. E mais outros vírus, e mais doenças, e mais sofrimento. Porque isso tudo que está acontecendo porque está nos mostrando que nós temos que mudar o nosso paradigma, nós temos que mudar a nossa visão e a nossa relação com o mundo. Eu considero esse vírus como um grande professor, porque ele está nos mostrando muitas coisas, tanto direta quanto indiretamente. Indiretamente,
muitas coisas estão vindo à tona. Então, por exemplo, muitas pessoas estão falando, que horror, né? Se referindo àqueles mercados chineses, que horror o jeito como os chineses tratam os animais. Mas como eu já falei num vídeo anterior, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Se você não acredita, vá visitar um matadouro. Se você conseguir, ok, vá visitar um matadouro. E se você tiver coragem também. Porque como Paul McCartney uma vez disse, né? Se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne. Mas aí muitas pessoas devem estar pensando, mas pelo menos, né, o resto do mundo não mata cães e gatos, protegem esses animais. Será que nós protegemos mesmos? Algumas pessoas até que sim, mas a grande maioria ainda não conseguiu despertar para esse amor. Basta vocês olharem nas ruas, vocês vão ver quantos gatinhos e quantos cachorrinhos estão abandonados. Sem falar daquelas pessoas que utilizam animais como gatos e cães para a reprodução e para vender esses filhotes. Os utilizam como se fossem produtos e ainda os tratam muito mal. E o que dizer daquelas pessoas que no final do ano querem viajar, portanto, pegam os seus amigos de quatro patas e jogam no meio da rua sem se preocupar com o destino deles? E é assim que nós agimos. Nós ainda temos muito que aprender. A única maneira de nós realmente nos livrarmos de tudo isso é mudando essa nossa frequência, essa nossa energia de egoísmo para o amor. Ou seja, nós temos que aprender a amar. E nós estamos muito longe disso. Se fala muito nas religiões em amor incondicional. Mas o que é isso? O amor sem condições. Mas sem condições por quem? É por tudo. Porque o amor, ele não é uma emoção. O amor tampouco é um sentimento. O amor é um estado de espírito. E no dia que nós conseguirmos amar uma formiguinha, uma minhoquinha, do mesmo jeito que nós amamos os nossos bichinhos de estimação, quando nós conseguirmos amar uma vaquinha, um porquinho, uma galinha, do mesmo jeito que nós amamos uma árvore, do mesmo jeito que nós amamos um ser humano, aí sim, nós podemos dizer que nós aprendemos o amor incondicional. Mas como vocês podem ver, nós estamos muito longe disso. Mas o amor é uma coisa que não pode ser imposta. Porque você não pode dizer assim, você tem que amar, né? Peraí um pouquinho, como é que faz isso, né? Mas nós podemos aprender esse amor. Porque é um processo, esse aprendizado é um processo. E ele começa com respeito. Então a primeira coisa, nós podemos até não amar os animais, mas nós temos a obrigação de respeitar os animais. Porque os animais, eles não são coisas, eles não são objetos, eles não são produtos, não são nossos escravinhos. Eles estão aqui porque eles têm um motivo. E digo mais, nós é que somos os invasores deste planeta. Porque os animais já estiveram aqui há muito tempo antes de nós. E se nós formos introduzidos nesse planeta para conviver com os animais, algum motivo existe para isso. E nós ainda nos achamos superiores. E alguns segmentos da nossa sociedade, como a biologia, os cientistas, nos colocam num pedestal, como se nós fôssemos o suprassumo da humanidade, da inteligência. Nós somos criados, aliás, em imagem e semelhança de Deus. Mas o que é ser feito, ser criado à imagem e semelhança de Deus? Dizer que nós temos uma centelha divina dentro de nós. Jesus mesmo dizia isso, vós sois deuses e tudo que eu faço vocês poderão fazer mais e melhor. Porém, essa centelha divina dentro de nós, ela é um potencial apenas. Para nós fazermos com que esse potencial se torne uma realidade, nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que mudar a nossa relação com a natureza e com os animais. Nós temos que começar a olhar para eles e entender que se nós temos essa centelha divina, eles também têm. Porque eles também foram criados à imagem e semelhança do seu Criador.
que é Deus. Então, os animais, por sua vez, eles estão aqui, na minha opinião, para nos ensinar. Nós temos que aprender o amor com eles, porque nessa parte de amor, eu acho que eles são muito melhores do que nós. E nós temos muito que aprender com eles. Eu já disse isso várias vezes e vou continuar dizendo, batendo sempre na mesma tecla, dizendo isso. Nós temos que aprender a amar como os animais. Portanto, os animais, eles são grandes professores, assim como esse coronavírus veio para cá para nos ensinar, para nos mostrar grandes coisas. Mas, para quem já foi professor ou para quem é professor, sabe, né? Que o professor, na verdade, nunca ensina nada para os seus alunos. Ele só consegue ensinar para aqueles alunos que querem verdadeiramente aprender. Aqueles que não querem, não adianta, você pode fazer o que você quiser, porque ele não irá aprender. E assim, quando passar essa pandemia, muitas pessoas, infelizmente, voltarão para a sua rotina, para o seu mundinho, para a sua vidinha materialista e inútil. Mas, para aquelas pessoas que estiverem a ponto de despertar, para essas, com certeza, esse coronavírus terá feito uma diferença. Então, se eu pudesse pedir algo para vocês, eu pediria que vocês aproveitassem muito essa oportunidade que o cosmos, que Deus, enfim, está nos dando através desse coronavírus. Vamos aprender, vamos analisar, vamos mudar as nossas atitudes, vamos começar mudando, por exemplo, a nossa alimentação. Nós não precisamos de carne para nada. E eu tô aqui para provar isso. Eu nunca comi carne, nunca tive nenhuma doença grave. Então, não vão atrás daquela história de, meu Deus, mas se eu não comer carne, o que eu vou substituir a carne? Gente, vocês não precisam substituir a carne por nada, porque porcaria não se substitui, se termina, se acaba com ela. Então, pensem nisso, comecem a ver os animais, a natureza, como os nossos irmãos, como nossos companheiros de jornada. Pensem nisso e fiquem com Deus. Namastê.